Mageia 9, eu ia falar Mageia 20 já. Mageia 59, Mageia 9, versão teste, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje vou compartilhar aqui um sistema operacional chamado Mageia 9, versão teste. Beleza? Sistema recomendado pelo PH Souza, agradeço o PH pela recomendação. E vamos lá, mostrar um pouco do sistema aqui. Faz umas 3 semanas que eu postei um vídeo sobre Mageia 8, a versão já é a versão estável. Esse Mageia aqui 9 então, tá passando uma moto aí. Meu microfone capta moto. Tá chovendo também, acho que vai captar uns barulhos da chuva aí, beleza? O microfone bom é assim, né? Nosso estúdio faz até som de chuva e de moto. Então, o Mageia 9, então ele tá no caldrão ainda, né? Caldrão porque ele tá sendo feito, né? Por que eu tô falando que o Mageia tá no caldrão? Porque essa versão aqui do Mageia, ela chama-se Mageia Cauldron, que acho que é referência aqui à logomarca dele, que é um caldeirãozinho, vamos lá, vamos explicar do começo, né? O nome do sistema é Mageia, que faz referência à magia, o nome significa magia. Esse sistema é um sistema baseado em Linux, é um sistema francês, veio lá da França, inicialmente surgiu na França. Ele é baseado no Mandrake, que é um outro sistema lá da França, e o nome Mandrake acho que vem de mágico, e o Mageia é a magia. E aí por esse motivo eu pegar aí o caldeirãozinho, acho que para fazer o feitiço da bruxa. Tem um izinho aqui para baixo no nome do Mageia. Deve ser a vassoura da bruxa, né? Tem uma vassoura, tem aqui o caldeirão, só faltou a bruxa. Ou o bruxo, né? São os desenvolvedores do sistema, né? Então o Mageia Cauldron, que ele está ainda no caldeirão, está sendo feito, está sendo desenvolvido, e assim que estiver pronto vai ser servido junto com a sobremesa. Então isso aí algumas informações aí sobre o nome do sistema e a versão do sistema. Aqui é o site do Mageia, né? A página inicial, assim que você abre, então aqui ele vai estar fornecendo a versão do Mageia 8, que é a versão estável. Então ela saiu em fevereiro de 2021, ela tem suporte até agosto de 2022. Porém aqui na parte de baixar você pode escolher tem outras opções. Aqui você pode escolher algumas versões do Mageia 8. E aqui tem um link sobre ajude no Mageia 9. E aqui o pessoal convida o usuário a utilizar a versão teste para colaborar aí no desenvolvimento da versão da versão que vai ser lançada ainda. Não tem previsão de lançamento. E aqui tem um link, chama-se, um link downloads alternativos. E nele você ele vai dar diversas versões aqui do Mageia 8, inclusive algumas com interface gráfica já pré-definida. Tem versão 32, 64 bits, e aqui você pode pegar as versões anteriores até o Mageia 1. E aqui a versão teste, que é a versão que eu baixei. Tem aqui o Mageia Cauldron. Tem a versão normal, somente com programas código aberto, livre. E aqui tem o Mageia Cauldron non free com alguns programas proprietários. Essa é a versão que eu baixei. Ela tem apenas 122 MB. E aqui eu separei uma página na Wikipedia mostrando Wikipedia, né? Wikipedia. E tem aqui a data de lançamento das todas as versões, né? A primeira versão foi em julho de 2011. Essa versão aqui que eu estou utilizando do Mageia 9, ele não tem data, pelo menos aqui nesse site não tem previsão de lançamento, né? Então não sei quando vai sair. Ele fala aqui, o fim de suporte do Mageia 8 é agosto de 2022. 1 ano e meio de suporte. Eu acredito que até agosto de 2022 sai a versão 9 do Mageia. E aqui eu estou utilizando o Mageia com a versão interface gráfica do KDE Plasma versão 5. Então essa aqui é a imagem de instalação. Embora seja uma imagem de instalação pequena, o processo para criar a imagem de instalação no pendrive é a mesma. Você pode utilizar os mesmos programas aí. O Etcher ou no Windows, se for Windows, eu utilizei o Rufus no Windows para criar a imagem de instalação. E aí você dá o boot no sistema, a instalação é um pouco diferente, ele vai mostrar aí linha de comando,
vai dar até a impressão que bugou aí a tela de login dele. Vai mostrar a linha do comando e não vai ter alternativas, assim. Eu não lembro direito, faz uns 8 dias, né, que eu instalei. Mas aí eu acho que apertei a tecla F1, aí ele entra no modo de instalação. Tudo em linha de comando. Aí a primeira coisa, se eu não me engano, acho que é idioma, teclado, essas coisas básicas. Depois o servidor é onde vai se conectar para instalar o sistema. Então essa versão precisa estar instalada, precisa estar conectada à internet. O primeiro servidor que eu conectei não funcionou, aí escolhi um segundo, aí funcionou. Tem diversos servidores aí, você escolhe até um dar certo. Comigo o segundo já deu certo. E feito isso, ele vai fazer a partição do sistema, entre outras coisas. Você escolhe alguns pacotes que você vai instalar no sistema. Eu escolhi a interface gráfica do GNOME para ser instalada. Aí inicializei o sistema já para utilizar ele instalado. E aí ele veio com a interface gráfica ICWM. Não veio com o GNOME que eu instalei. E não consegui instalar o GNOME nem depois do sistema estar instalado aqui. O GNOME está fora do ar aqui na versão do Mageia Test. Pelo menos até o momento. Então, por esse motivo, eu instalei algumas outras interfaces gráficas aqui. Então, não instalou o GNOME, veio com a ICWM. É uma interface gráfica bem simples, lembra o LXDE, né? Tem uma barrinha aqui embaixo, tem um menuzinho dele. Veio com alguns programas, muitos programas referentes aí à configuração da própria interface, do ICWM. Não veio com navegador. Não veio com central de configurações do Mageia, não veio com a central de programas do Mageia, que é o RPM Drac. Tudo isso eu fui instalando aí através do terminal, inclusive aí o navegador para eu começar. Alguns pacotes eu não sabia, não soube o nome aqui, né? Por exemplo, a central de configuração do Mageia, que é essa aqui que eu vou abrir. Então aqui eu precisava dela para fazer algumas configurações aqui no sistema. Então como eu não sabia o nome, eu fui pesquisar na internet e aí acabei encontrando. Nem lembro como que era o nome do pacote, já faz uns dias, né? Então, mas consegui instalar. E o gerenciador de programas também. O gerenciador de programas dele aqui é só digitar RPM Drac que ele vai aparecer aqui no terminal. Deixa eu ver se tem algumas informações aqui que eu deixei. O consumo inicial de memória RAM dele aqui, deixa eu ver se eu deixei aqui. É em torno de 900 MB, 800, né, que eu instalei alguns programas, então por isso que está consumindo um pouco mais de recurso inicialmente aqui de memória RAM. Mas essa base é entre 600 a 900 MB, o consumo inicial dessa interface gráfica. Assim, falando de uma maneira geral, entre outros sistemas Linux com KDE. Aqui então ele fala a versão Mageia 9, o kernel que ele traz, 5.15, o número de pacotes do momento, interface gráfica, KDE e tal. Mas o que eu ia mostrar, né, era para procurar o pacote. Eu digitei aqui, ele utiliza 2 gerenciadores de pacotes aqui no terminal, o Mageia. Ele utiliza o DNF e o RPM. Então, para procurar pacotes aqui, eu utilizei o DNF, comando DNF, search, mais RPM Drac, no caso, para instalar o programa central de programas aqui. E aí, aqui, ó, ele mostrou aqui, ó, RPM Drac. Ele fala que está instalado aqui já. Então é a interface gráfica para instalar programas no Mageia. Parou a chuva. Certo. Então inicialmente eu tive que fazer alguns ajustes aqui para deixar o sistema razoavelmente normal, como o Mageia 8. Então a versão teste do Mageia não é tão assim, não é tão facilitada. Você tem que dar vai ter que, caso você não saiba algumas coisas, aí vai talvez pene um pouco para encontrar alguns pacotes e instalar. Mas depois é só partir para o abraço e utilizar o sistema, que funcionou muito bem aqui comigo. Então, uma das coisas que, falando em funcionar, né, uma das coisas que não funcionou comigo aqui foi a impressora. Aqui na parte de hardware tem a parte que é configurar a impressora. Se eu clicar aqui, é bem simples, era para ser simples, né? Venho aqui em adicionar a impressora. A minha impressora é Wi-Fi, então caso a sua impressora seja Wi-Fi, clica aqui em impressora de rede. Era para mostrar o nome da impressora aqui, e comigo não mostrou, apesar que a minha impressora está desligada agora, mas era para mostrar aqui, e eu seleciono ela e instalo os pacotes e pronto, era para funcionar. No Mageia 8 também, no Mageia 8 ele até mostrou a minha impressora, mas não consegui utilizar também.
Pelo menos essas versões que eu utilizei. Talvez com uma outra interface gráfica funcione, ou em outro hardware funcione. Comigo não funcionou. Entre outras configurações, o central de configuração do Mageia aqui, pelo que eu vi, tá igual à versão do Mageia 8. E não teve muitas mudanças. Desde o Mageia 5 ou 4 que eu utilizo ele, não teve grandes mudanças. Se teve alguma mudança aqui, não estou lembrado. Para mim tá a mesma coisa, mas tem bastante coisa aqui. A parte de inicialização, segurança, discos, compartilhamento, sistema, rede, internet, hardware e gerenciar programas. Aqui na parte de inicialização que eu fiz alguns ajustes, que eu coloquei para logar sem pedir minha senha. E aqui, depois que eu instalei as interfaces gráficas, aqui eu posso selecionar com qual interface eu quero que o sistema inicialize. Aí eu coloquei para inicializar com o KDE Plasma. Mas eu instalei o MAT, a interface que veio por padrão, ao invés do GNOME veio o ICWM. Mas eu instalei o MAT, segunda tentativa, e funcionou, mas funcionou, mas está bem bugado. Aí o Plasma funcionou certinho aqui, E o GNOME eu tentei instalar, não deu certo. Então é só selecionar a interface que você quer, dar um OK, e aí só inicializar o sistema, reiniciar o sistema, que ele vai vir com a interface gráfica que você selecionou aqui. Aqui é a central de programas do Mageia. E por aqui também você pode instalar os programas, atualizar o sistema e tal. E aqui nessa central de programas, entre aqui as categorias, tem aqui a parte de ambiente gráfico. E ele te dá a opção de instalar outras interfaces gráficas, Cinnamon, Lightning, GNOME, etc. E aí aqui no GNOME, eu tentei instalar o GNOME por aqui depois que eu instalei o sistema para ver se ia. Então, mas não instalou. Instalou alguns programinhas do GNOME, ele até instalou aqui, o GNOME Calculadora. Mas nem está aparecendo aqui. Se eu digitar aqui GNOME, vamos ver se ele aparece. Acho que apareceu aqui a calculadora. Deve ser a calculadora do GNOME essa, eu acho. Mas se eu tentar instalar a interface gráfica do GNOME aqui, ele não vai instalar. Chama GNOME Shell, esse aqui, ó. Esse aqui é o pacote que vai instalar a interface gráfica do GNOME. Se eu selecionar, ele vai mostrar os pacotes que ele vai instalar, o tamanho e tal. Eu clico em OK, ele fala que não, desculpe, o seguinte programa não pode ser instalado. Então o GNOME não está habilitando para instalar aqui no Mageia 9, por enquanto. Porém o KDE está muito bom aqui, muito obrigado, está funcionando, tudo certo. O que mais que eu ia falar? Eu falo umas besteiras aqui e depois eu me perco. Então a interface gráfica do GNOME, acho que aqui dá para mostrar aqui a versão aliás, do KDE, central de informações. E aqui você pode ver a versão do sistema Mageia e tal, a versão do KDE Plasma 5.23, o framework, a versão do Qt. Eu postei um vídeo aqui semana passada sobre o KDE New, que é uma versão do Linux que traz a interface gráfica do KDE com os pacotes mais recentes do KDE, até uns pacotes ainda que estão em teste. E pelo que eu vi aqui no Mageia 9, ele traz as mesmas versões do KDE New, 5.23 e tal. Então, se for ver o Mageia, ele traz os pacotes até mais novos, então, porque o kernel que ele utiliza aqui é o 5.15 e o KDE New está usando o kernel 5.11. Por outro lado, o driver NVIDIA aqui, a versão do driver proprietário, ele veio com a versão mais antiga, a versão 470. Por ser uma versão teste do Mageia, eu pensei que ele ia vir com a versão mais nova. O KDE New, que eu postei vídeo semana passada, ele estava com a versão 495. E aqui ele está no Mageia TS 470. Então tem essas diferenças aqui. Então, mostrar um pouco aqui dos programas. O layout também da interface gráfica do KDE aqui no Mageia é um pouco diferente. Ele vem com algumas personalizações aqui, o ícone do Mageia e tal. No KDE New, quando eu abri algum programa, o programa abria dentro do próprio atalho. Por exemplo, tem um atalho aqui do Opera. Se eu abrir o Opera, aqui ele vai abrir uma janela aqui ao lado, lateral, uma janela retangular. Já lá no KDE New, ele abria o Opera dentro do próprio ícone dele aqui. Aí eu podia utilizar o botão para minimizar ou abrir o programa. Então tem umas configurações de layout aqui que são diferentes. Demais é semelhante.
Aqui na outro detalhe também é na central de configurações. Aqui em algumas interfaces, alguns sistemas que vêm com KDE, ele vai trazer aí a parte, aqui na parte de hardware, por exemplo, o gerenciamento de impressora. Nessa versão aqui não trouxe. Depende da interface, depende do sistema que você usa com o KDE, ele vai ter alguma diferença aqui entre essas configurações. Aqui na parte da aparência, o tema que ele está utilizando é um tema, acho que ele vem com o Breeze, eu coloquei Dark, mas são os temas padrões do KDE. A parte de ícones aqui vem com esse, tá usando o Breeze Dark. Mas são sistemas que vieram aqui, não instalei nada de diferente. E as configurações, eu não fiz muitas configurações, mas tá com a configuração, bem dizer, padrão aqui, que veio que depois que eu instalei o KDE aqui no Mageia 9. Mostrar aqui um pouco dos programas, também está uma mistureba aqui, porque eu instalei algumas interfaces gráficas. Então, depois que eu instalei a interface gráfica do KDE, está com bastante programa do KDE. E alguns outros programas que eu instalei aqui. Não tive problema assim, nada assim, não senti falta de nada, que tudo que eu precisei deu certo, exceto a impressora. É estranho esse sistema vir sem navegador, mas vem com o LibreOffice. Veio sem central de configuração do sistema, mas veio com o GIMP. Eu acho que é porque está em desenvolvimento ainda. E falando nisso, a instalação dessa versão aqui foi demorada, não é tão rápida. Ele baixa os pacotes, faz a instalação e tal, demora um pouco aí, uns meia hora, 40 minutos. Som e vídeo, então para parte da internet, né, escritório. Tem mais alguns programas aqui embaixo. Alguns programas que eu fui instalando, ele abriu esse outro aqui, ó, esse mais aqui. Geralmente quando você usa o KDE, ele não aparece esse mais aqui, aparece tudo numa fileira só. E aqui, acho que é porque tem outras interfaces, ele abriu esse mais aqui, não sei se é por isso. Som e vídeo. Então tem até que tem um monte de programa aqui. Central do controle do Mageia. O gerenciador de pastas é do Discover. Aliás, o Dolphin. O gerenciador de programas também está o Discover aqui, está funcionando corretamente para atualizar. Então ele já veio com a interface gráfica do KDE aqui. E ele, assim que instalou, ele já se conectou aqui automaticamente ao repositório do Mageia. Então, e está o FlatRub ativo aqui. Então as atualizações do Flatpak e do Mageia podem ser feitas por aqui também. Instalar programas Flatpak por aqui também. Já na loja de programas do Mageia, não instala programas Flatpak. Pelo que eu vi lá, né? Só se eu não vi direito. Então é isso, embora tenha venha com o Dolphin aqui, que é o gerenciador de pastas do KDE, eu estou usando o Nautilus. Pode ver que os temas são iguais. O Nautilus se adaptou aqui à interface gráfica do KDE, ele já aderiu aqui até o tema de ícones. Então está bem semelhante, olhando aqui assim. Eu estou usando o Nautilus, meu sistema um sistema Frankenstein aqui, um pouco de cada interface. Então alguns aplicativos aqui, meteorologia e tal, desenvolvimento, jogos, educação, ciências, multimídia. Isso aqui multimídia tem aqui também, que é som e vídeo. Aqui são os plugins do equalizador de áudio que eu estou utilizando aqui. E demais é o KDE normal. Assim que eu pegar, então resumindo aqui a minha experiência, a minha percepção. Se pegar eu utilizei o Mageia 8, eu acho que foi até com KDE também. E se eu pegar o Mageia 8 e colocar o Mageia 8 e o Mageia 9, um do lado do outro, e tirarem o número, identificando se é Mageia 8 ou Mageia 9, e eu utilizar os dois, eu não vou dizer qual que é qual. Para mim, se falar que os dois são o 8 ou os dois são o 9, eu vou acreditar, porque eu não vi diferença assim, novidades assim, na aparência do sistema e na usabilidade dele. Os dois são o que muda aqui no 9, eu acredito que é porque tem uns pacotes mais novos, mais recentes, mas não vai, eu acho que... Bom, nos programas que eu utilizei aqui, que é navegador, internet, algum programa tocador de áudio, gravador de vídeo aqui, um terminal e tal, não percebi diferença, assim. Então é a questão de usar essa versão do sistema mais por curiosidade, mesmo para o aprendizado, para fazer a instalação do sistema, que é diferente. Mas por curiosidade, mas não tem necessidade. Acho que o Mageia 8 já cabe bem aí. Você pode até instalar com o Gnome já o Mageia 8. A questão aí é a impressora.
E para quem gosta aí, né, do Manjai, é um sistema bacana, né? Já eu, assim, eu prefiro alguns em relação a, eu sinto falta de alguns programas que não tem para o Mageia e já tem para o Manjaro e tem para o Ubuntu, né, alguns programas específicos. O Mageia, então, pode ser que o repositório dele você sinta falta de algum programa aí que você encontra no Manjaro ou no Arch Linux ou então no Ubuntu. Ademais, assim, eu acho que no modo geral é um sistema bacana, dá para utilizar numa boa, hein, pelo menos com essa interface gráfica do KDE. E repetindo, né, mas por questão de curiosidade, não recomendo instalar essa versão aqui 9 do Mageia, no momento, né, quando lançar, aí eu acho que vai ficar legal, vai ficar melhor, aliás, né. Então é isso, encerrando o vídeo por aqui, feliz ano novo, adeus ano velho, né, tenha uma ótima fim aí de ano, com a contagem regressiva, né, já é, olha só, 1h30 da manhã, caraca, dia 30 já quase é a antivéspera de 2022, né, que seja um ano melhor aí pra todo mundo, certo? Até uma próxima, é nóis, tchau, tchau.